Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí para mais uma aula. Quis começar com vocês hoje mostrando esse vídeo, já que a gente está falando de gatilhos mentais. Nada melhor do que falar um pouco sobre neurociência, trazer um pouco sobre a psicologia por trás disso. Meu nome é Alexandre Magno, eu sou diretor de marketing da DNA Hub e também sou cientista, sou pesquisador internacional na área de neurociência aplicada ao consumo. E é por isso que eu vim trazer hoje o segundo dia sobre gatilhos mentais. A gente vai falar sobre esse assunto durante 4 dias. E você viu os primeiros gatilhos mentais na última aula. E eu expliquei que gatilho mental não é nenhuma magia e também não é nenhuma ultra certeza. Não é você utilizar um gatilho mental que você vai ter uma resposta comportamental lá do teu prospecto, da tua audiência. Agora, quando você utiliza gatilhos mentais, você acaba utilizando insights das neurociências para poder aproveitar esses insights nas suas estratégias. Isso significa que você não vai mudar comportamento, nem você vai induzir comportamento, mas você vai maximizar a possibilidade daquela pessoa selecionar o teu produto ou serviço. Por quê? Porque você vai dar mais subsídios para que ela tome essa escolha. E você vai fazer isso utilizando a mesma oferta que você utilizaria com algumas mudanças, que são os gatilhos mentais. Então, como eu falei, você não vai simplesmente criar uma fórmula mágica estratégica onde a pessoa vai ver aquilo ali e vai comprar o teu produto. Não, isso não existe. O que você vai fazer é maximizar a possibilidade da pessoa comprar o teu produto ou serviço. E potencializar como, Alexandre? Potencializar muito. Como vocês sabem, a DNA Hub, a agência Neurodesign, ela veio de 13 anos de história. Nos últimos 10 anos nós mudamos o nome para a DNA Hub, que a gente acabou utilizando vários braços da área da marketing e da área da publicidade. Então a gente transformou isso numa outra marca e o Neurodesign se tornou um dos nossos braços, que é o braço de pesquisa científica, onde a gente publica em congressos e livros internacionais. Beleza, pessoal? E nacionais também. Aqui eu estava até com um agora, eu botei lá na outra mesa, depois eu mostro para vocês minha última publicação nacional. Bom, então pessoal, vamos falar sobre gatilhos mentais. A gente mostrou um videozinho aí sobre como a gente utilizou a ressonância magnética, eletroencefalograma e análise de saliva para poder analisar o quanto que as pessoas gostavam mais de um café ou de outro, Vou aproveitar aqui e tomar um golinho do meu. E a gente sabe que isso é uma coisa muito subjetiva. Às vezes um café e o outro não tem uma diferença muito grande. Você às vezes tem até um que é melhor que o outro, mas você não sabe explicar. Então a gente se encontrou com várias pessoas da área de alimentos, desenvolveu uma escala multissensorial de alimentos, e depois encontrou com algumas pessoas da área de neurociência, outros neurocientistas mais ligados à fisiologia, certo? A fisiologia do cérebro humano, do corpo humano, pessoas que trabalham mais na área médica, para a gente poder entender a resposta somática do corpo à satisfação. Quando eu digo somática, eu digo a resposta do corpo mesmo, suor, balançar, uma expressão facial determinada, frequências neurais que vão ser desencadeadas por conta de um determinado estímulo. Então, toda essa resposta do corpo a gente analisou e criou um algoritmo para poder mensurar a resposta da satisfação. E, obviamente, contrapondo isso com uma análise verbal. Então, a pessoa também fazia isso como uma pesquisa tradicional, além da gente analisar o cérebro dela. Isso tudo para falar para vocês que o que eu estou trazendo aqui de gatilhos mentais não é só gatilhos mentais do que o pessoal fala aí do marketing digital. Estou trazendo para você aí uma questão relacionada ao neuromarketing digital. Então vou trazer pesquisas, vou trazer publicações científicas e pesquisas próprias minhas da DNA Hub, mostrando de fato como funciona e o que é neurobobageira aí da questão dos gatilhos mentais. Beleza, pessoal? Então vamos começar compartilhando a tela, como a gente fez na última aula. Vou compartilhar a tela inteira e vou mostrar aqui para vocês. Beleza, já compartilhei. Vou mostrar aqui para vocês o arquivo. Deixa eu só fazer um ajustezinho aqui, para poder ficar aproveitar melhor a tela com vocês, beleza? Então é isso, pessoal. Na última aula a gente falou também sobre gatilhos mentais. Então a gente falou sobre o gatilho mental da história, da especificidade, da prova social, a autoridade e da escassez. Então se você ainda não viu, no final dessa aula, volta lá no nosso canal do YouTube para poder ver
E também essa aula fica disponível por pouco tempo no canal do YouTube. Então, se você quer ver essa aula, você precisa se inscrever, dá uma olhada aqui na descrição como é que você faz para poder ver essa aula na hora que você quiser e também ter acesso a esse material na hora que você quiser, beleza? Bom, aqui no dia 2 a gente vai falar novamente sobre mais 6 gatilhos mentais, beleza? A gente vai falar aqui sobre o gatilho mental da antecipação, da reciprocidade, do evento, da conversa, da emoção e da comunidade, beleza? Então vamos começar aqui com o gatilho mental da antecipação, né, pessoal? Deixa eu um pouco mais altinho, deixa eu dar um hide aqui para a gente tirar essa coisa da tela. Beleza, acho que agora está melhor aí para todo mundo ver. Bom, então o gatilho mental da antecipação. Vou primeiro ler aqui para vocês e depois a gente vai desenvolver um pouco a respeito do assunto, beleza? Antecipação. Gerar ansiedade e excitação a respeito de uma oportunidade. Introduzir uma coisa interessante e deixar em aberto. Então o que a gente falou disso daqui? O que a gente quer dizer? Você vai gerar uma ansiedade, uma excitação a respeito de uma oportunidade. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai introduzir uma coisa interessante e vai deixar essa coisa interessante em aberto. Bom, por exemplo, quando você vai ver uma chamada para um lançamento, por exemplo, você normalmente gera essa ansiedade e essa excitação. Você vai pegar, por exemplo, olha, vamos falar da DNA do tráfego. De 0 absoluto a no mínimo R$2.000 por mês nos 6 primeiros meses. Bom, isso é uma promessa. Isso é uma coisa interessante que eu estou dizendo para você que você vai conseguir do DNA do tráfego, beleza? Então, eu faço um evento para poder passar para você toda essa informação em 2 ou 3 dias, ok? Então, quando eu faço uma chamada para esse evento, que eu te digo que nesse dia eu vou te mostrar como sair do 0 absoluto a ganhar no mínimo R$2.000 por mês nos próximos 6 meses com tráfego, significa que eu estou te dando uma oportunidade. Essa oportunidade é daqui a alguns dias. Então você precisa chegar lá para poder participar dessa oportunidade. Então isso é uma maneira. Você também pode fazer uma oferta, por exemplo, por tempo determinado, né, tempo específico. Então você gera uma antecipação, fala do seu produto, como eu falei agora, né, mostra qual é a oportunidade por trás do seu produto, do nosso produto, no caso do DNA do tráfego, é você sair do 0 absoluto a no mínimo R$2.000 nos seus primeiros meses. Então, quem já faz mais do que isso, bom, consegue identificar que ali tem uma oportunidade para ele para talvez escalar os resultados dele. Então, essa é a nossa pegada. Você vai pegar aí a tua pegada, né, a tua oferta irresistível, a gente aprendeu como desenvolver ela lá na última aula e vai trabalhar ela a fundo mais para frente, outra aula mais à frente. Mas nesse momento aqui, o que você precisa fazer é saber que o teu produto, o teu serviço, ele gera uma oportunidade. E quando eu apresento essa oportunidade com uma antecipação, significa que ela vai ter um evento ali para frente. Nesse evento, nesse dia, nessa semana, vai ter um desconto. Isso faz com que a pessoa fique ansiosa por aquilo ali e de repente espere para comprar com você naquele período. Um bom exemplo da antecipação é a Black Friday. Né? Todo mundo sabe que a Black Friday vai acontecer e aí ela fica esperando aquela data para conseguir fazer uma promoção. E hoje as empresas já sabem disso, então elas fazem um esquenta Black Friday, né? Por quê? Porque sabe que a pessoa, se ela receber uma oferta boa antes da tua empresa, lá no final de novembro, na Black Friday, ela vai comprar de outra pessoa. Então, por exemplo, para os nossos clientes, a gente faz a Black Friday, então vai ter ofertas específicas naquela semana, e a gente faz a esquenta Black Friday, que são ofertas durante o mês inteiro. O que a gente faz para gerar essa antecipação e uma certa escassez é fazer ofertas por semana. Então, na primeira semana de novembro, a gente tem determinados produtos em oferta, na segunda outros, na terceira outros e na quarta, que é a semana da Black Friday, a gente tem os produtos com o maior desconto possível. O que acontece? A gente inclusive diz para as pessoas quando que os descontos vão acontecer. Então, se o produto A vai acontecer nessa semana, o produto B só na semana que vem, o produto C na outra semana. Então você continua gerando essa antecipação. Beleza? Bom, e a ciência por trás disso? Onde é que fica? Eu trouxe aqui um estudo, né, do psicólogo, né, desculpa pessoal, eu trouxe um estudo aqui da área da psicologia, que é o efeito Zeigarnik. Né? Ele ocorre quando uma atividade que foi interrompida pode ser mais prontamente lembrada. Ele postula que as pessoas se lembram melhor de tarefas inacabadas ou interrompidas do que tarefas concluídas.
quanto maior a importância, maior a curiosidade que essa informação pode gerar. Então é o maior espaço na mente que você vai conseguir. Memória, lembrança, curiosidade, ansiedade, etc. Então esse efeito, o Zeigarnik, por exemplo, é muito utilizado em filmes, em séries, né, e novela. Né? O efeito mais comum é da novela, que a gente conhece há mais tempo. Novela da Globo, um monte de novela, né, da televisão, termina num momento crucial. Pam! E aí você tem que ver o próximo capítulo. Não é isso que acontece? Seriados também. Né? Às vezes nem tanto de um capítulo para o outro, mas normalmente o último capítulo de uma série ele trabalha muito com antecipação. Ele deixa em aberto todo um mundo de possibilidades que vai acontecer na nova temporada. Não é assim que funciona também? E a outra questão, um exemplo clássico, os filmes da Marvel. Além de você no final do filme, às vezes deixar uma pegada para uma próxima temporada, se no final do filme essa pegada não foi deixada, não fica preocupado. Você na cena pós-crédito certamente vai gerar antecipação nos fãs, porque você vai mostrar aí cenas ou coisas que vão acontecer em filmes posteriores. Não é isso que acontece com a Marvel? Então isso é um exemplo da antecipação, do gatilho mental da antecipação e do efeito Zeigarnik justamente em ação. Beleza, pessoal? Então vamos para o segundo gatilho mental. O gatilho mental da reciprocidade. Então, existe muita questão falada sobre isso, muita gente do marketing digital fala sobre a reciprocidade, mas vamos falar também sobre a ciência por trás da reciprocidade. Porque é muito simples eu falar, nós somos programados para a reciprocidade. Mas nós somos programados mesmo? Por que a gente é pré-programado para a reciprocidade? E será que a gente é tão bonzinho assim? Que a gente vai fazer a reciprocidade dessa maneira tão nobre como é falada? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos fazer um golinho de café. Bom, vamos começar, né, com o que todo mundo fala por aí. Somos pré-programados a ser recíprocos. Ou seja, não precisamos aprender isso. Já vem com o nosso cérebro. Bom, pessoal, isso é verdade. Se a gente for criar um bebezinho, nenenzinho, criancinha, e a gente faz uma coisa muito legal para a criança, você vê que aquela criança ela tem que ser recíproca para você. Você vai fazer uma coisa muito legal, e aí já aconteceu de sobrinha vir e me dar um presentinho, me dar um negocinho, me dar o primeiro fatia do bolo porque eu dei um presente legal. Então, a gente tende a ser recíproco quando alguém faz alguma coisa boa pra gente, mesmo que a gente ainda não entenda muito bem como é que funciona isso. Então, realmente, a gente tem alguma questão, algum gatilho que gera essa reciprocidade. Beleza? Agora, vamos entender um pouco mais. É qualquer coisa, se eu entregar aqui um fio de USB para o meu sobrinho, para minha sobrinha, ela vai voltar para mim toda feliz? Acredito que não, a menos que ela tivesse com o joguinho dela parado e ela precisasse do fio de USB para poder carregar. Se não, eu acredito que ele não ficaria todo feliz e me daria a primeira fatia do bolo, certo? O que acontece? A reciprocidade ela vai ser estimulada quando geramos e agregamos valor. Ou seja, estou precisando muito de um café. Aí alguém escuta isso e vem e me traz um café. Aí eu vou ficar super feliz. Pô, muito obrigado, o que eu posso fazer para você? Significa que a qualquer momento alguém pode me trazer um café e falar, agora compra aqui o meu outro produto, que é 10 vezes mais caro? Claro que não, a reciprocidade não vai funcionar dessa maneira. Primeiro, porque talvez não tenha agregado tanto valor para mim. Talvez, né, chegou aqui e me deu uma xícara de café, mesmo que tenha ouvido eu falar e trouxe, na maior da boa vontade, se ela esperar que eu compre um produto de 50 reais, pode ser que não, né? Pode ser que assim, uma xícara de café, não é porque você me deu uma xícara de café que eu vou comprar um produto seu de 50 reais. Né? Isso aí pode acontecer. Então, quanto mais valor você agregar a uma pessoa, mais ela vai estar propensa a, de repente, te recompensar. Né? Seja comprando seu produto ou serviço, ou seja, por exemplo, até curtindo as suas redes sociais. Acontece muito, né? De você, às vezes, seguir alguém que te dá uma informação tão importante que você utilizou e teve um resultado positivo na sua vida, e aí às vezes você está vendo alguma coisa passando na sua linha do tempo, você nem sabe o que é, você vai curtindo aquela coisa, né? Há muito tempo atrás eu tive um professor, e ele foi um professor bem no estilo feijão com arroz, mas foi meu primeiro professor na área de marketing digital.
E aí, depois de um tempo, ele tomou uma posição política e praticamente transformou o canal dele, que é um canal de marketing digital, num canal falando sobre política, né? Então, assim, aquilo ali foi muito estranho, assim, para mim. E ele perdeu muita gente com isso, né? Então, o que acontece? De alguma maneira, ele parou de gerar esse valor para mim. Né? Parou de gerar aquele valor para mim porque eu estava acostumado a segui-lo para ver dicas, né? Para ver coisas novas. Ele, diferentemente das pessoas que estão hoje aí no marketing digital, ele é um cara que tem todos os certificados do Google e tal. Não que você precise de todos os certificados para ser bom no marketing digital. Hoje tem cursos maravilhosos aí que você aprende a ter resultados até muito maiores do que pessoas que têm todos os cursos e tal de Google e Facebook. Por quê? Porque não basta você saber apertar os botões. Tem uma estratégia por trás de tudo isso. Então, a estratégia ela é tão importante quanto você saber apertar os botões. Inclusive, se você sabe fazer estratégia, você pode contratar alguém para apertar os botões para você, não tem problema. Então, eu digo que a estratégia é muito mais importante nesse sentido. E aí, o que acontece? Nesse mundo de pessoas dando dicas e te mostrando qual botão apertar para acertar esse ou aquele resultado, esse é um cara que fazia o seguinte: olha pessoal, o Google ele tem 20 itens que ele utiliza e analisa para te colocar em primeiro lugar. Um deles é a autoridade, é quantas vezes aquele clique leva até o teu site. A outra é quantos caracteres e tal. Então assim, eu estou brincando nessa questão de caracteres, tá? Mas ele é um cara super técnico, então ele falava muito da técnica por trás da coisa. E como cientista, eu sou um cara que gosta muito de entender a base fundamental, o fundamento da coisa, como é que aquela coisa funciona no seu limiar mais profundo. Se possível, até atomicamente falando, mas se não for possível, que a gente possa entender a base, o conceito por trás de tudo aquilo que a gente consegue visualizar na telinha, no tráfego online, né? Você clicar ali e aparecer uma opção para você. Eu sou um cara que gosta disso. E esse cara me gerava valor com essas informações. A partir do momento que ele parou de fazer essas informações, de passar essas informações, ele parou de me gerar valor, então eu parei de segui-lo. Então a reciprocidade que eu tinha com ele, por conta das coisas que eu aprendi lá atrás, ela já tá ok. Por quê? Porque eu paguei o curso, querendo ou não, eu curti muito o conteúdo dele, mesmo sem ver, porque, poxa, não tô vendo o conteúdo desse cara agora, mas eu não quero que o algoritmo pare de me mandar o conteúdo dele, então eu vou curtir aqui, nem que seja para o algoritmo continuar me mandando conteúdo. Às vezes eu curto até um conteúdo que eu, de repente, até não concorde tanto, justamente por isso, né? Putz, não dá tempo de ver ele todo agora, mas eu gosto muito do conteúdo dessa pessoa, e tem muito tempo que eu não curto. Vou curtir aqui para o algoritmo continuar me mandando. Então, essas coisas podem acontecer. O que eu estou querendo dizer com isso é que mesmo quando você tem a reciprocidade, se você não continuar retroalimentando esse gatilho, ele pode desaparecer. Beleza? Então vamos para a ciência agora por trás disso. Bom, a gente tem um estudo colaborativo feito por pesquisadores de 4 universidades dos Estados Unidos. Obviamente vocês sabem que nos Estados Unidos existe uma cultura de gorjeta. Então, assim, dentro dos países com essa cultura, esse tipo de pesquisa ela vai funcionar melhor. Não que ela não funcione no Brasil e em outros países que não tem essa cultura tanto da gorjeta. Mas o que eu quero dizer é que no país em que esse teste científico foi feito, essa cultura ela é comum, tá? Então só para você ter isso em mente com o case que eu vou te contar agora. Vamos nessa. Bom, esse estudo de 4 universidades foi o seguinte, né? As pessoas, o garçom levava um docinho na hora de dar a conta para a pessoa. Então, as pessoas que receberam esse docinho, elas deram gorjetas 3% maiores. Aí beleza, você fala assim, pô, legal, né, cara? 3% maior, se a gente vê aí um faturamento, de repente, de um restaurante ali que receba, sei lá, $1.000 de gorjeta, cara, 3% você vai ganhar aí em torno de $30, né? Então, assim, já dá para você comprar algumas coisas. Agora, vamos tornar isso mais interessante? Bom, aí o que aconteceu? Depois os garçons começaram a entregar o dobro da quantidade de doces. Então, de repente, ao invés de uma fatiazinha de torta, ou ao invés de um brigadeiro, eu te entregava 2 brigadeiros, 2 fatias de torta. E aí o que acontece? Essa gorjeta não só duplicou, mas quadruplicou. Então a gente está falando aí já não só de 3%, de 12%. Então vamos pegar essa realidade de $1.000 que a gente falou.
Você está saindo de $30 de gorjeta para $120 de gorjeta. Sacou a diferença aí? Aí agora vamos melhorar isso ainda mais? Nos casos em que levaram um doce junto com a conta para mesa, ou seja, ao invés de dar 2 doces para o cara, para quadriplicar o meu resultado, eu vou trazer um só. Só que, né? Pô, peraí, vou pegar a maquininha. Na hora que eu volto com a maquininha, eu te trago mais um doce. O que aconteceu? As gorjetas chegaram a ser 23% maiores. Olha isso, pessoal. Então, se a gente pegar aí o 23%, vou calcular com 23% só, tá? Não vou nem pegar aqui 23 vezes maior, como se, né? 23%, nós estamos falando aí no caso de $1.000, a gente sair de $120 a mais de gorjeta no mês para $230, ou seja, a gente duplicou o quadriplicado, sacou? Tá parecendo até Dilma fazendo conta, né? Mas é por aí. A gente saiu do universo de 3% de gorjeta a mais por ter dado um docinho na hora de entregar a conta, para um de 12% quando a gente entrega de repente 2 ou 3 docinhos, certo? Para um universo de 23% maior se eu entregar aquele docinho na hora da conta e depois ainda vier fazendo uma surpresa mais inesperada ainda, que é um segundo doce sem a pessoa nem entender. Então, o que acontece? A maioria das pessoas não percebem que a gente age assim, mas nós agimos, né? Essa necessidade de entregar um valor adicional quando recebemos um valor é a reciprocidade do nosso cérebro em ação. Aí você fala assim, poxa, Alexandre, a gente é tão bonzinho, né? Então significa que toda vez que alguém vier me agradar, eu também vou ter essa necessidade de fazer a reciprocidade. Então, assim, como cientista, eu tenho que trazer para vocês, digamos assim, o lado bom e o lado ruim. Então eu estou trazendo aqui o lado romântico da coisa, o lado angelical da reciprocidade. Mas também tem um estudo do Kahneman e do Tversky chamado Prospect Theory. Bom, a primeira coisa que eu preciso chamar a atenção para vocês é que o Kahneman e o Tversky, eles têm um longo currículo na área de estudo de neurociência aplicada ao comportamento, beleza? Só que o Kahneman, inclusive, foi aquele cara que fez o livro Rápido, Devagar, Duas Formas de Pensar, e que ganhou um prêmio Nobel por conta dos seus estudos, beleza? E aí o que acontece? O que significa essa Prospect Theory? Ela significa que eles fizeram uma análise de decisões sobre um determinado risco. Então eu vou tomar uma decisão e eu tenho um risco envolvido nessa decisão. Então, a primeira coisa que a gente descobriu foi que temos mais aversão a perder alguma coisa do que vontade de ganhar algo. Vou dar um exemplo que é de aplicação desse estudo. Netflix. Você abre ali, tem um monte de filme, você, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Tem tanta opção que eu não sei qual é a melhor. Significa que se eu tenho 700 opções, eu tenho 699 opções de escolher de escolher a coisa errada. Eu posso escolher um filme e ele pode não ser a melhor das opções. E aí, além do algoritmo, né, que trabalha no Netflix, você tem hoje, por exemplo, aquele top 10, que aí te ajuda, né, que as pessoas estão vendo, ela ajuda você a tomar decisão. A gente vai falar sobre esse gatilho mental, sobre a ciência por trás disso, na indicação, né, por exemplo, no outro gatilho mental, mas a gente já também deu uma falada sobre o gatilho mental de prova, né? A gente tem 92% de chance de aceitar uma indicação em detrimento de um produto que não tenha uma indicação, só para vocês terem uma ideia. Então, o que acontece? A Prospect Theory, da questão do risco, ela também trabalha um pouco nisso, né? Então, quando a gente tem uma indicação, isso facilita muito. Então, é isso que a Netflix faz. Ela te dá uma indicação ali dos 10 primeiros filmes. Ou então agora você também tem um momento lá que ela indicações para você. Então ela com aquele algoritmo com base naquilo que você assiste corriqueiramente, aquilo que você coloca na tua lista, ele vai e te oferece certas opções randomizadas ali, né? Porque o de 1 a 10, né, dali do top 10 do dia, ele não necessariamente é o top 10 para você. É o top 10 a nível Brasil. Então ali trabalha mais até a prova do que a reciprocidade. Beleza? Mas o Kahneman Tversky, essa Prospect Theory, ela também tem uma análise, que eu vou usar ela mais para frente num outro gatilho mental, que eles fazem uma análise em geleias. Então você tem
Você tem a pesquisa original que foi feita na mesa, né? Então a pessoa botava algumas geleias numa mesa, na outra, e as pessoas iam em direção a determinadas mesas para poder escolher o produto ou serviço, beleza? Não vou falar dessa experiência agora, eu vou falar para ela dela mais na frente. Mas essa experiência também foi feita em gôndola de supermercado. Então você botou 16 opções de uma geleia e depois 4 opções da mesma geleia, da mesma marca de geleia. Aquela marca teve mais vendas quando tinha 4 opções do que 16. Por quê? Porque as pessoas ficavam ali, de repente, tão na dúvida de saber qual que é melhor, que aí acabavam comprando outra marca que tinha menos opções, porque aí ela não tinha tanta aquela dúvida. Ah, essa marca aqui só tem 2 opções, vou levar essa daqui, que é a que eu mais gosto mesmo. Né? Aqui tem muitas opções, você fica meio que bugado ali para tomar aquela decisão. Tá? Então depois a gente vai falar um pouco mais sobre esse gatilho mental, mas no caso da reciprocidade, eu quis trazer esse estudo do Kahneman e do Tversky justamente para mostrar que muitas das vezes a gente vai estar ali também sendo recíproco com medo de não receber mais aquela gentileza, digamos assim, né? De repente eu vou dar uma gorjeta ali boa com medo de na próxima vez que eu vier nesse restaurante ele não me dar mais o docinho de sobremesa, né? Ou então eu vou ser recíproco, né? Então vou continuar curtindo aqui e compartilhando o conteúdo dessa pessoa, porque eu estou com medo de o algoritmo parar de me dar esse conteúdo, ou então de repente dessa pessoa daqui a pouco parar de falar sobre esse conteúdo e eu perder isso aqui, porque é muito importante para mim, isso aqui, pô, sei lá, eu estou aprendendo alguma coisa aqui que eu demoraria horas para poder ler tudo sobre aquilo e tomar minhas decisões, né? Então essa pessoa já está me auxiliando e agora, com base em todas essas informações já mastigadas, eu posso tomar uma decisão com mais propriedade. Eu conheço melhor a respeito de todo o ambiente ali, de todas as opções que eu tenho para tomar uma decisão, beleza? E aí isso vai levar a gente para um outro gatilho mental, que é o do evento. Vamos falar aqui primeiramente a mesma coisa. O que é o evento? Uma pessoa participa de um evento para prestar atenção em você. Então, quando você desenvolve um evento, né, por mais que não seja em você, seja na sua marca, seja na ideia que você quer propagar da sua marca, isso é uma oportunidade de você chamar a atenção de diversas pessoas em determinado dia, numa determinada hora, para você falar sobre aquele assunto específico que você quer falar. Então, só de você convidar e algumas pessoas comparecerem, já significa que você está utilizando um gatilho. Você criou uma antecipação, que a gente falou hoje, né? E você está trazendo as pessoas para que você vai falar sobre aquele assunto específico. Então quem está ali já sabe que esse é o assunto que vai ser comentado hoje, certo? Beleza? Outros benefícios, que ele é repleto do gatilho mental da escassez, já que o evento vai acabar. Né? Então eu dei de exemplo aqui, por exemplo, na DNA a gente faz venda de ingresso de camarote, de carnaval. E a gente já conseguiu vender mais de R$1 milhão, a gente fez um 7 em 30, com um pouco mais de R$15 mil de investimento. Assim, esse é o nosso recorde maior que tem de venda. Não é um infoproduto, né? Ingresso de carnaval não é infoproduto, é um produto praticamente físico. Você precisa comprar e precisa ir lá. Tudo bem que é uma experiência. O evento, nesse caso do carnaval, ele é uma experiência. Você não vai levar nada de lá, talvez um souvenir. No nosso caso, a pessoa leva o abadá, ela leva, tem uma pulseirinha, tem algumas coisas que são dadas ali, copos, não sei o que, que a pessoa pode levar para ela. Mas o importante ali é a experiência. Então, por exemplo, no carnaval, nos camarotes que a gente trabalha, a pessoa entra, então tem normalmente uma empresa de maquiagem que patrocina ali. Como é que ela patrocina? Com dinheiro? Às vezes sim, às vezes não, mas ela tem um espaço ali, ela monta aquele espaço de maquiagem, então ela leva o produto, ela leva a maquiadora, e aí a pessoa, ao entrar, comprar aquele ingresso, ela tem dentro da experiência dela aquilo. Então a mulherada tá ali bebendo e tal, tá suando, blá, 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 e volta ali, retoca a maquiagem e volta para a folia. Mesma coisa, lá tem massagem, né? Então a pessoa tá ali, pelo menos no camarote que a gente trabalha, então a pessoa tá ali no camarote, tô ficando cansado, né? Tô aqui muito tempo em pé, ou então muito tempo sentado, porque lá também tem tipo uma arquibancada. Ele é bem do tipo do camarote lá, camarote de bateria nota 10, né? É bem parecido com o camarote dos organizadores, né? Da Sapucaí ali, do carnaval. E
Então você tem ali um espaço para sentar, tem espaço para você ficar em pé, tem boate, e aí a pessoa às vezes está cansada, vai ali fazer uma massagem. Vai no banheiro, primeiro que o banheiro parece um banheiro de hotel 5 estrelas. Depois, então não é a experiência. Depois tem lá coisa pro pé, desodorante, gel, coisa para cabelo, para mulher tem secador. Então assim, você tem tudo o que você precisa para ter a melhor experiência possível ali. Putz, acabou meu desodorante, tô sentindo que tá vencendo aqui o desodorante. Vai lá no banheiro e, cara, não é desodorante qualquer, não, é de marca boa. Normalmente é uma marca que patrocina, certo? E aí você, cara, isso é o que eu tô falando só de algumas coisas. Se eu fosse ficar falando aqui sobre toda a experiência que você tem no camarote de carnaval, eu podia ficar aqui pelo menos um monte de tempo. Só pra ter uma ideia, até ônibusinho que vai até determinadas áreas e fica fazendo circuito para pegar as pessoas. Ah, tô cansado, vou em casa dar uma descansada e mais tarde eu volto. O cara vai em casa, dorme ali um pouquinho e depois pega o ônibus que fica naquele circuito, naquele horário, chega lá, camarote climatizado, enfim, né? Como eu te falei, eu poderia ficar vendendo aqui o peixe do camarote mó tempão para vocês. Mas esse não é o objetivo. Mas eu quis até vender esse peixe um pouquinho para poder mostrar para você que o evento ele também é uma experiência. E é uma experiência multissensorial. Opa, cliquei errado aqui o negócio e aqui o multissensorial. Cara, toda hora vira, né? Tem lugar que você bota aqui, tem um país que você tem que botar com 2 S, o multissensorial, tem outros que é com S, tu vê que ele nem disse que eu estou errado. Eu vou manter aqui multissensorial com 2 S, porque na maioria dos lugares é assim. Então, beleza, o que a gente vai fazer, pessoal? A experiência, o que acontece? Quando eu vejo alguma coisa, o meu cérebro, ele capta aquela informação e grava lá no lóbulo occipital. Grava não, desculpa. Ele fragmenta a informação do lóbulo occipital, passa para determinadas áreas do meu cérebro que vão não só processar aquela informação, como também armazenar na memória. Primeiro na de curto prazo, e se eu continuar, de repente, vendo aquilo, ou falando sobre aquilo, ou escutando sobre aquilo, aquilo pode, aquela informação visual que eu recebi, pode começar a passar para a memória, né, de longo prazo, por exemplo, na medida que eu vou utilizando aquela informação. Correto? O que acontece? Isso é um canal sensorial, visual. Se eu utilizar um segundo canal sensorial, por exemplo, o auditivo, 80% da nossa atenção ela está no canal visual mais auditivo. Né? E aí eu posso acrescentar o olfativo, posso acrescentar o paladar, posso acrescentar o tato, que também está relacionado à temperatura, ambiente, essas coisas, né, todas relacionadas a como eu estou interagindo com aquele ambiente. Então, quanto mais sensorial, ou seja, quanto mais sentidos eu estimular, mais a capacidade de memorização da pessoa daquela experiência. Ou seja, quanto mais estímulos você utilizar, vamos dizer, no evento físico, mais você tem a capacidade de transformar aquela pessoa através da tua experiência e que ela não só se lembre dela de uma forma positiva, como ela passe essa informação para frente. Ou seja, ela vai continuar falando para as pessoas o quanto aquele teu evento é lindo, maravilhoso, bom, e aí você passa a ter prova social e toda aquela questão de reciprocidade, todos esses gatilhos que a gente falou. Beleza? Vamos para um próximo gatilho, que é o gatilho da conversa. Né? Não diria que esse é exatamente um gatilho mental. Mas o que acontece? No momento da conversa, você pode fazer uma coisa que é estabelecer e utilizar vários gatilhos mentais. Você pode saber quais são as objeções daquela pessoa, quais motivos levam a ela talvez não querer consumir ou experimentar o teu produto ou serviço, e aí você pode utilizar a oferta irresistível e preencher essa conversa de gatilhos mentais. Então a sua atenção, interesse e possibilidade de quebrar obstáculos com o prospecto ou com a sua audiência é maior. O evento possibilita isso, encontros online, individuais, em grupo, etc. também. Então, o que isso significa? Significa que a conversa ela é um meio para que você possa quebrar objeções e entender como é que você pode, por exemplo, melhorar o seu produto ou serviço. E aí você pode utilizar um evento para isso, onde você vai falar para diversas pessoas ao mesmo tempo, mas você também pode utilizar isso no 1 a 1, por exemplo, em pessoas que são seus clientes, fazer uma conversa 1 a 1. Você pode também chamar essas pessoas para ter uma conversa em grupo, e aí eu te recomendaria utilizar o gatilho mental da reciprocidade aí, ou seja, oferecer alguma coisa para as pessoas que vão até essa conversa. Seja um conteúdo de alto valor, ou seja, por exemplo, uma amostra do teu produto ou serviço. Beleza?
Vamos para o próximo gatilho mental, que é o da emoção. Então, primeiro eu vou ler para vocês e depois eu vou trazer 2 exemplos para vocês verem a emoção na prática e também trazer a questão da neurociência por trás disso, beleza? Então vamos lá. Nós, seres humanos, tendemos a agir muito mais quando as emoções estão afloradas. Ok? Aí eu vou explicar para vocês por que disso, tá? Primeiro eu vou explicar para vocês, porque e aí eu entro nos próximos. Vamos lá. Bom, como é que a gente recebe informação através dos sentidos? Essa aqui é a minha aula da área de neurociência, da área de neurodesign, certo? O que acontece? Quando a gente recebe um estímulo do meio ambiente, a primeira coisa que essa informação faz é vir para o tálamo, certo? Para que ela seja reconhecida e fragmentada para o nosso corpo. Para o nosso corpo não, para o nosso cérebro. E aí o nosso cérebro vai analisar essa informação, vai passar essa informação para o nosso hipocampo, e aí o hipocampo sim vai passar essa informação para o nosso corpo através dos peptídeos neurais. Beleza? Então o tálamo recebe os estímulos do mundo externo. Aí esse tálamo ele vai distribuir, né, para o neocórtex, para o córtex, que é essa parte enrugada do cérebro, ok? Que ela é como se fosse nossa HD, ela recebe todas as informações. Ela vai processar essas informações e vai mandar para o córtex. O córtex pré-frontal ele é a área que recebe todas as informações e separa o que é necessário para o momento. Por quê? Porque quando o tálamo reconhece a informação e manda para o neocórtex pega as informações relacionadas àquele estímulo de toda a nossa vida. Tudo que a gente viu, assistiu, ouviu, presenciou, experimentou. E nem tudo é importante para aquele momento, certo? Então o córtex ele simplesmente faz essa separação. O que eu preciso para agora e o que eu não preciso. Por exemplo, eu estou vendo aqui um computador na minha frente. E nem todas as informações sobre o computador, hardware, memória RAM, que é a informação em bits, é importante nesse momento. Então essas informações elas são extirpadas ali pelo meu córtex nesse momento. E ele separa só o que é importante, que é eu estar dando uma aula para vocês, tá olhando para a luzinha aqui da gravação, tá passando as informações que estão no computador, tá aqui com o mouse e com o teclado, entendeu? Então assim, muitas das coisas que eu sei sobre o computador, e sobre os softwares e tal, Photoshop, blá, 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 elas são ignoradas porque não é importante para esse momento, certo? E aí, o que acontece? As informações que o córtex separa, elas têm o quê? As informações da experiência que eu vivi no passado. Então, se aquelas informações que ele separou são informações boas, a gente vai ter determinadas reações somáticas no nosso corpo. Se forem reações ruins, a gente vai ter outras reações. Quem vai definir isso é o córtex. Mas quem vai informar isso para o nosso corpo é a amígdala. Né? Não é a amígdala da garganta não, pessoal. É a amígdala do cérebro, tá? Então aqui dentro do cérebro a gente tem a amígdala. Ela recebe as informações do córtex pré-frontal e ela tem como traduzir essas informações para o nosso corpo através dos peptídeos neurais. O que são peptídeos neurais? São cadeias de hormônios, certo? Dos nossos hormônios, que elas se agrupam de determinada forma. Essas determinadas formas são as nossas emoções. Então eu tenho uma cadeia peptídica para o amor, para o medo, para a paixão. E essa cadeia é diferente para cada um de nós seres humanos. Por quê? Porque a experiência que me leva a ter uma interpretação da emoção amor é uma. Para você, talvez seja outra. Talvez alguém nunca tenha se frustrado no amor. Talvez outra pessoa nunca tenha dado certo no amor. Então a informação vai ser muito diferente para elas, entende? E aí o que acontece? Dependendo da quantidade de cada hormônio nessa cadeia peptídica, eu vou ter de repente mais amor, mais medo, menos medo. Então é uma escala, concorda? Então primeiro a gente tem um elemento que significa aquela emoção. Aquela emoção tem uma escala, ela pode ter mais ou menos. Então esse mais ou menos está ligado à quantidade de determinados hormônios que está naquela escala. Beleza? Bom, então quem manda essa informação para o corpo é a amígdala. E a gente tem uma maneira de mandar essa informação para o corpo até 3 vezes mais rápido. Então hoje, com a enxurrada de informações, quando a gente utiliza a via secundária do cérebro, ao invés da gente do tálamo receber essa informação, distribuir para o neocórtex, passar para o córtex, para depois ele passar para a amígdala, a gente tem uma via secundária, que passa direto do tálamo para a amígdala.
Quando que isso acontece? Tá? O tálamo, gente, ele está relacionado às nossas emoções mais instintivas. Ele fica numa área do cérebro que a gente chama de cérebro reptiliano. Ou seja, é a área mais antiga do nosso cérebro e está relacionada aos instintos. Quando, por exemplo, a gente toma um susto e reage, sei lá, dando um soco ou gritando, são reações instintivas, você nem pensa. Né? Por exemplo, quando uma pessoa treina muito, né, um golpe, por exemplo, e ela vai lutar, né, um lutador de MMA, às vezes é um golpe que é um contra-ataque para um cruzado. O cara vai dar um cruzado, então o cara vai ter um golpe de contra-ataque. Né? Então, quando ele vê o movimento do cruzado no oponente, às vezes instintivamente ele vai, né, e já desenvolve o contra-ataque. Por quê? Porque ele treinou muito aquilo. Então, ao invés disso passar por todo um processo decisório, que leva 3 vezes mais tempo, ele basicamente reage instintivamente. Isso é muito comum, por exemplo, quando a gente tem medo, quando a gente vai ter uma reação de luta e fuga. Por exemplo, um carro vindo na sua direção. Como é que isso acontece? Por exemplo, você abre as suas pupilas muito mais, então você recebe mais luz, mais informação do meio ambiente. Isso faz com que pareça que o tempo está passando mais devagar. Mas na verdade você está processando mais informação em menos tempo, certo? Aí às vezes você bate em alguma coisa e percebe que nem sangrou, nem machucou. Aí só depois que você para que começa a sangrar e começa a doer, né? O que acontece? O teu sangue, nesses momentos, né, os peptídeos neurais, por exemplo, que levam você para uma reação de luta e fuga, alguns deles são responsáveis por puxar o teu sangue das camadas mais externas da pele e trazer para os órgãos mais internos para preservá-los. Então o que acontece? Você bate em algum lugar, os teus sensores, né? Às vezes você bate num corte profundo, nada disso, e você não sente aquela dor porque o teu sangue não está ali. Quando o teu sangue volta para aquelas áreas, você começa a sentir dor. Então, os peptídeos neurais, eles preparam o corpo bioquimicamente para esse tipo de reação. Então, ele prepara a nossa máquina corporal para a reação, seja para fugir de uma gangue, de um carro, seja para encontrar o amor da nossa vida, ou os nossos pais, as pessoas que a gente mais ama na face da Terra. Beleza? Então é assim que a gente recebe os estímulos do meio ambiente, e é por isso que quando a gente estimula as emoções, a gente consegue... Opa, desculpa pessoal, tá errado. A gente consegue não só trabalhar de repente a via secundária, né, trabalhar o processo de decisão 3 vezes mais rápido, como também a gente tem uma maior possibilidade de atrair a atenção daquela pessoa. Agora vamos falar um pouco sobre a segunda parte, tá? A segunda parte aqui da atenção, a gente fala, por exemplo, de uma questão que é crucial, né? Que é crucial não vou dizer que seja crucial, mas que todo mundo já conhece, da questão da emoção. Problema versus solução. Quando você apresenta o problema para as pessoas e depois traz a solução, normalmente você tende a trabalhar um pouco essa parte da via secundária. Então você traz o problema, aquela pessoa pode, a carapuça pode servir para ela, e aí de repente, dependendo do problema, se for muito importante para ela resolver, ela já trabalha a via secundária de uma vez só. Então ela chama a atenção com mais facilidade. Isso não significa que você vai reter a atenção da pessoa. Você vai atrair a atenção, certo? Através do problema. Por exemplo, seu Creyson, Cacete e Planeta. Quem tem a minha idade aí, 35, 40 anos, vai lembrar, né? Que ele fazia muito igual o Polishop, né? Se você tem problema de A, de B, de C, de D, de E, seus problemas acabaram. Agora o seu Creyson inventou sei lá o quê. Então o que acontece? A pessoa apresenta vários problemas e depois aterriza com a solução. Isso é super manjado. Já há 30 anos o mercado sabe disso. E hoje isso é utilizado mais do que nunca, porque é algo simples e fácil de se fazer. Né? Se apresenta o problema e aterriza com a solução. Isso funciona de verdade? Bom, vou trazer aqui um teste da área da parte da neurociência que a gente fez com criativos, apresentando problema e solução. Vamos ver o que aconteceu? Vamos lá. Bom, aqui a gente pegou da área de saúde, obviamente eu tirei a marca, né, que a gente desenvolveu, e a gente pegou imagens da área de saúde que são muito utilizadas nos planos. Desde as imagens clichê da famíliazinha lá feliz, tá vendo? Né, beijando o nenenzinho, né, aquela coisa toda, até imagens que a gente foi começando a trazer de moda também, né, que a artezinha, né, que é a arte mais clean. Aí a gente começou a trazer, por exemplo,
bebê, né? Tudo que a gente imaginava, tudo que a gente sabe que é clichê. E aí a gente foi e trouxe o que a neurociência traz pra gente, que é o que a gente acabou de falar. O problema, quando a gente apresenta um problema, a gente tem 3 vezes mais chance de atrair a atenção daquele prospecto. Então o que a gente fez? Através do eletroencefalograma, a gente fez o recorte de interesse, engajamento e aqui, através da observação, o call to action, ou seja, a pessoa que foi e clicou para poder receber um orçamento da empresa. Certo? O interesse e o engajamento a gente consegue tirar através das frequências neurais capturadas no eletroencefalograma. Então, determinadas frequências estão ligadas a estados emocionais e a gente consegue entender o interesse da pessoa e o engajamento, não só observando determinadas áreas do cérebro, mas também determinadas áreas que estão relacionadas à recompensa. Ou seja, a pessoa, quando ela vai desenvolvendo interesse e vai se engajando, ou seja, vai se motivando a interagir com aquilo ali, de duas uma. Ou ela está recebendo recompensa do cérebro, ou seja, um estímulo para que ela possa continuar fazendo aquilo ali, ou aquela ação vai trazer para ela um tipo de benefício, né? Aí a gente volta até aqui para Prospect Theory, né, que a gente falou, mas eu vou também trazer aqui os trabalhos de Herzberg, de satisfatores e insatisfatores, né, que foi um cientista que, por exemplo, vou resumir, eu gosto, vamos dizer que eu gosto de Apple. Então significa que por mais que você diga para mim que a Samsung é muito melhor e traga provas irrefutáveis sobre isso, pode ser que eu continue mesmo assim defendendo a Apple só porque eu gosto mais. Né? Mesma coisa ao contrário. Se eu gosto mais da Samsung e você vem dizendo para mim e prova de forma irrefutável que a Apple é melhor, pode ser que eu comece a falar, ah não, mas a Apple tem isso aqui, tem aquilo ali. Eu começo a inventar insatisfatores, eu começo a inventar problemas para dizer que por que eu prefiro a outra marca. Né? E isso independente de se o produto é melhor ou pior. Às vezes a gente simplesmente trabalha satisfatores e insatisfatores por conta do nosso gosto pessoal, tá, pessoal? Isso aqui são uma linha do tempo que em outras aulas a gente vai falar sobre ela, tá bom? Só queria trazer para você esse estudo do Herzberg e o estudo do Kahneman e do Tversky, beleza? Bom, e aí eu quis trazer também para vocês criativos com essa pegada da emoção. Obviamente, eu vou trazer aqui um criativo direto ao ponto, que ele também funciona muito mais para um prospecto, que uma audiência que já te conhece. Ah, eu conheço já a Coca-Cola. Aí de repente vem alguém, e aí, quer ganhar 1 ano de Coca-Cola gratuita? Clique aqui e saiba como. É uma coisa mais direta ao ponto. Mas eu posso também trabalhar a emoção, né? E aí, quer você que adora se reunir com a família e aprecia momentos de felicidade com as pessoas que você mais ama, já comprou a Coca-Cola para poder transformar o momento em família cada vez mais gostoso, né? Obviamente eu acabei de fazer isso agora, na hora com vocês, tá? Mas eu vou trazer uma coisa que a gente já desenvolveu para o mesmo cliente, um cliente da área da saúde, certo? Que tem um curso para médicos e certificações para hospitais, né? Ex-diretor da Mil, um queridíssimo escritor de best-seller, Clemente Nóbrega. Eu vou trazer para vocês 2 criativos que a gente faz para ele, né? Ele é nosso cliente, faz lançamentos com a gente, e eu vou mostrar tanto o criativo com a pegada direta ao ponto, que a gente utiliza muito mais no remarketing, ou seja, para pessoas que já conhecem ele, e o outro criativo, que é um criativo de emoção, que a gente utiliza mais para capturar leads, ou seja, para a gente fazer uma distribuição para pessoas que não conhecem ele ainda. Beleza? Primeiro eu vou mostrar aqui, pessoal, o criativo direto ao ponto, tá bom? Então vamos lá, criativo direto ao ponto é esse daqui, vamos nessa. Olá, quer conhecer os detalhes da grande transformação que está acontecendo no mercado de saúde? Então eu convido você para assistir a minha aula no dia 8 de julho, às 20 horas. Eu vou tratar de todos os temas que estão confluindo
para produzir a maior transformação que já se viu num setor. Uma coisa que alguns especialistas chamam de destruição criativa na prática médica. Dia 8 às 20 horas. Importante para todos os profissionais ligados à área da saúde, não apenas médicos, fisioterapeutas, enfermeiros também e outros. Aguardo você. Clica nesse botão, se inscreve. É gratuito. Um grande abraço, eu vejo você lá. Perfeito? Bom, isso é um convite direto ao ponto. A pessoa que já conhece o trabalho do Clemente, ela já, basicamente, ao aparecer ali o rosto dele, né, como no formato busto, como eu estou aqui, a pessoa basicamente já olha, já conecta, já vê a informação e, se for relevante para ela, ela já pode ir lá clicar no Call to Action. Certo? Bom, e gente, deixa eu terminar de explicar ali o quadro. Viajei. Vocês estão vendo aí a tela? Então não, né? Gente, esqueci aqui. Deixa eu explicar o quadro, desculpa. Vou voltar aqui só para terminar de explicar o quadro e aí eu volto, tá? Bom, desculpa, gente. O que a gente fez aqui, tá? Só para terminar aqui a explicação. Eu falei que a área de interesse e engajamento a gente consegue desenvolver e recortar através do eletroencefalograma. Beleza? E são áreas que todo mundo conhece. Quem trabalha no marketing digital costuma utilizar essas métricas aqui também. Beleza? Como eu falei, o interesse e o engajamento a gente vê através do eletroencefalograma. Então, quanto mais, né, nessa escala daqui para lá, mais engajada a pessoa está. Então, as artes mais para a direita foram as que geraram maior engajamento. Inclusive, tanto engajamento quanto um call to action, que era o botão para a pessoa pedir um orçamento. Ok? Então, aqui o engajamento do tipo, clicou, abriu a imagem, fez um comentário, curtiu, né, etc. Quanto mais para cá, ó, nesse momento roxinho aqui, as pessoas clicaram para pedir o orçamento. Beleza? E aí aqui numa outra área que a gente consegue recortar no cérebro através do eletroencefalograma são os interesses. Então, quanto mais para cima, mais interessante foi para o prospecto, mesmo que ele não clicasse. Beleza? Teve horas que foi interessante e o cara clicou, mandou um comentário, e teve algumas que foram interessantes e o cara clicou. Beleza? Bom, qual é a diferença básica entre a área que não clicou e a área que clicou? Primeira coisa, reparem, na área que clicou, mesmo as áreas de menor interesse, a gente tem aqui bebês. E aí a gente tem um estudo, né, acho que é de 1960, se eu não me engano, esqueci agora o nome do cientista, mas que ele foi desenvolver o som da sirene de ambulância. Né? Né? Ambulância, carro, foi ótima imitação, né? Então é essa aí. O que acontece? Esse psicólogo, cientista, ele foi buscar qual era o som que mais atraía a atenção do ser humano. E de acordo com as pesquisas dele, ele chegou à conclusão que o som de um bebê chorando era o que mais atraía a atenção do ser humano. E é por isso que as sirenes até hoje têm esse barulho esquisito e as mais estridentes de todas, né, aquelas que chamam mais atenção, elas são aquelas que imitam o bebê chorando. Hoje a gente tem outras, né? Tem outros barulhos, algumas sirenes têm outros barulhos. Mas essa foi escolhida por conta do bebê chorando, ok? Então a gente vai ver que, interessantemente, né, o bebê ele está aqui também, né? Obviamente ele também está em outros lugares que não foram escolhidos, tá? Mas dentro do Call to Action, tirando as imagens do problema, aí que eu queria chegar, né? Problema versus solução. Tirando as imagens do problema, os únicos que geraram Call to Action foram imagens que tinham bebê e criança. Então talvez por conta desse estudo do psicólogo, onde o bebê e a criança, eles chamam a atenção da gente e o choro chama por conta da preservação da espécie. Então talvez a saúde e a temática bebê e criança tenha corroborado para a pessoa clicar aqui, beleza? Outras coisas que a gente utilizou aqui, ó, foi a pessoa idosa, a criança triste, né? A pessoa idosa aqui, né, com uma dificuldade que a gente está desenvolvendo e vendo aqui. Aqui talvez no momento de despedida, né, que é aquele momento final de segurar a mão, né, aqui no momento que talvez estivesse chorando. Então todas essas imagens, que não são tão diferentes das daqui, a gente também aqui tem uma imagem do cara machucado. E aqui tem uma imagem do senhor com a mão na coluna,
né, outros problemas aqui, mostrando machucados, né, ou então pessoas que estão com problema de saúde. E aqui, o que acontece? O preto e branco, gente, ele ajuda muito nessa questão da tristeza, né, em auxiliar, né, cores opacas, né, em auxiliar essa questão da tristeza. E a tristeza relacionada à saúde, ela tende a chamar a nossa atenção porque a gente vê assim, cara, isso pode acontecer comigo. Eu posso morrer também, né? Eu posso ser cometido por essa doença. E preste atenção na imagem e na cópia, né, porque aqui o texto teve tanta importância quanto a imagem. Olha a imagem que mais gerou resultado de cliques para pedido de orçamento. Foi uma imagem aqui, ó, do hospital, né, com as pessoas. Aqui estão até de um jeito bonitinho, né? Quem mora no Brasil, quem é do Brasil, sabe que o hospital público, isso aqui está na macazinha no corredor, tá até bom. Porque o normal é a pessoa estar no chão, tá largada. Não que isso, obviamente, isso é a pior coisa do mundo. Inclusive, a gente sabe que muito disso no Brasil é através da corrupção. Eu acho, na minha opinião, que corrupção, como no Brasil não tem crime de pena de morte, devia ser considerado no mínimo como crime hediondo. Porque o cara que tira dinheiro de um hospital, ele está causando a morte direta e indireta de milhares ou talvez milhões de pessoas. Então, a gente está utilizando isso aqui como método de educação, método de ensino para você entender que quando eu coloco aqui a imagem das pessoas num hospital público, num atendimento precário, e coloco aqui, esse é o seu plano, e eu estou vendendo plano de saúde, isso tem um poder emocional muito grande. E é uma realidade, eu não estou aqui sendo estimulando aqui uma sensação ruim de propósito. Óbvio, estou estimulando aqui uma sensação ruim de propósito, sim, mas não para que a pessoa fique desesperada. Estou lembrando, cara, esse é seu plano mesmo? Se você realmente não tem um plano de saúde e prefere passar por isso, e eu vou te dizer por que isso aqui funciona. A gente tem cliente que trabalha com plano de saúde popular, e eu vou te dar um exemplo aqui. As pessoas de determinada faixa etária fazem plano de saúde para a esposa, para o filho e não fazem para si próprio. Principalmente a população de mais baixa renda, classe C-, D, E, deixa de fazer esses planos de saúde populares para beber cerveja. Tá? Então, assim, o que eu estou querendo dizer aqui é que mesmo aquelas pessoas que têm a possibilidade de ter um plano de saúde, né, por um valor mínimo, nem sempre é a sua prioridade, tá bom? Então não estou dizendo que está certo nem que está errado, cada um faz o que quiser. Estou dizendo que a gente vai agir por prioridade. E aqui é uma das maiores prioridades do ser humano, é a saúde. Então se eu junto uma imagem dessa, retiro um pouco de cor, deixo ela meio opaca, e jogo essa cópia, esse é o seu plano, e estou vendendo um plano de saúde, a chance de alguém que não tenha um plano de clicar ali é muito grande. Por quê? Porque eu não estou falando com ela no estado racional. Estou falando direto com a via secundária dela. Se eu tivesse levado a pessoa para um hospital público e tivesse depois mostrado para ela um formulário para ela fazer um plano de saúde, mínimo que seja de valor, cara, você pode ter certeza que essa pessoa estaria muito mais propensa a fazer um plano de saúde se ela visitasse o hospital público e visse essa realidade. Então, essa é uma aplicação prática do problema versus solução, beleza? E é assim que a gente responde a esses estímulos, né? A gente responde a esses estímulos normalmente pagando para ver. Isso, como eu te falei, é capaz de chamar a atenção. Reter a atenção é outra coisa. A gente vai falar sobre a atenção, que é um outro gatilho mental. Aí sim, a gente vai falar sobre a atenção, sobre chamar a atenção, como a gente está fazendo aqui, reter a atenção e memorizar esse estímulo. No outro gatilho mental, na próxima aula ou na última. Não lembro agora se é na parte 3 ou na parte 4. Tá bom, pessoal? E aí sim, pessoal, eu pulei uma pedação da aula, né? Que foi o criativo direto ao ponto e o criativo com emoção. Então eu já mostrei para vocês aqui o criativo direto ao ponto. Na edição eu vou pedir para poder colocar aqui novamente, né? E cortar aquela outra parte, para poder ficar tudo bonitinho para vocês, né? Na edição do material, quando vai lá já para nossa comunidade. No ao vivo, então não tem jeito. E aí, pessoal, criativo com emoção, vou pegar aqui o mesmo criativo da mesma pessoa, agora eu vou utilizar a emoção. Eu já vou dizer para vocês como é que utiliza a emoção. A gente vai pegar as dores,
as crenças limitantes desse cliente, as objeções, os medos dele, e a gente vai quebrar essas objeções todas em um vídeo. Beleza? E aí, para isso, a gente não vai utilizar o cliente, né, sendo direto ao ponto, falando no tete-a-tete com você. A gente vai utilizar imagens, vai utilizar sons. Como eu te falei, a imagem e o som é responsável por 80% da nossa recepção de informação, certo? Então, o que acontece? A gente vai, através da imagem e do som, atrair aí 80% da atenção dessa pessoa com estímulos emocionais, que a gente vai quebrando as objeções, o medo e as crenças desse prospecto através de um filme, tá bom? Então vamos ver agora um outro criativo do mesmo cliente, o mesmo público, com uma pegada emocional, que, como eu falei, não é como a criativo direto ponto, que a gente usa para um remarketing, a gente normalmente usa a pegada emocional para cativar novos clientes, uma nova audiência. Beleza? Vamos nessa agora para o criativo emocional. A revolução digital produziu uma profunda mudança em nossas vidas nas últimas décadas. Com exceção dos alfabetos e dos sistemas numéricos, a internet foi a tecnologia que levou às alterações mais profundas e poderosas na humanidade em todos os tempos. Porém, a parte mais preciosa de nossas existências, nossa saúde, não tinha sido afetada ainda por esta revolução. A medicina avançou sim, mas a assistência à saúde não. Isso, porém, está prestes a mudar. A pandemia fez o mundo concluir pela urgência de trazer o digital para o centro das práticas médicas, e elas já estão passando pela maior transformação de sua história. O Novo Médico é um curso desenvolvido e ministrado pelo físico e especialista em inovação Clemente Nóbrega, que vai explorar em profundidade todos os aspectos dessa transformação. Como o médico vai praticar sua profissão? Como serão as novas organizações de saúde que surgirão? Como ele vai ser remunerado? O Novo Médico, para uma nova medicina. Inscreva-se. Viu, pessoal? Então, o que acontece? Eu tô buscando aí o mesmo público, mas qual é a diferença? Eu estou trabalhando de um lado emocional, então a gente depois vai ter também uma aula falando sobre entregáveis, que aí você vai pegar os seus entregáveis, ou seja, aqui no caso a gente está falando de um curso para o novo médico, do novo mercado da saúde, trazendo a questão da medicina digital, outras questões. Esse cliente foi diretor de marketing da Mil, né, a Mil Plano de Saúde, nos momentos áureos dela. Então muitas das tendências que eles estudavam na época estão se tornando realidade hoje. Então o curso dele é justamente sobre isso, mostrando para os médicos como se aproveitarem e se posicionarem nessas tendências. Então, a gente mostrou ali um criativo direto ao ponto. Quem conhece o Clemente confia nele, através de toda a história dele na área da medicina. Ele é autor de vários livros best-seller, como eu falei, então ele tem uma audiência já formada, né? E aí o que a gente fez? A gente pegou esses entregáveis e viu, bom, que problema resolve? Né? Qual é a dor que resolve a gente falar sobre a nova realidade médica, né? Sobre a nova profissão do médico? E aí a gente pegou a dor que resolve, o sonho que resolve para esse cara, né? Quais são os benefícios que trazem para ele. Criamos um roteiro e desenvolvemos o vídeo que você acabou de assistir. Então, o que acontece? Para a gente trabalhar o gatilho emocional, a gente precisa resolver os problemas das pessoas, ela tem que se conectar para que a emoção funcione, correto? E a gente precisa, como eu falei ali, 80% da nossa atenção está no visual. Então a gente utilizou várias imagens, a gente utilizou um som, a gente utilizou uma locução. Então tudo num timbre determinado, uma música num ritmo determinado, as imagens com uma conotação emocional determinada. A gente não queria ser apelativo, mostrando um monte de pessoas, até porque ali a gente está falando de tratamentos. E aí a gente mostrou a nova realidade, como esses tratamentos são importantes. Então entende como a gente trabalhou a emoção? Se você tiver qualquer dúvida, manda aí para depois a gente responder, tá bom? Então eu vou aqui voltar a compartilhar a tela para a gente finalizar aqui com o último gatilho mental de hoje, que é o gatilho da comunidade. Bom, assim como o gatilho do evento, a comunidade ela não é exatamente um gatilho mental. O que a gente tem com a comunidade? Quando a gente está envolto de pessoas que têm alguns ideais parecidos com o nosso, a gente consegue não só aprender mais ali,
como, digamos assim, 1 mais 1 é igual a 3, sabe? Você dá a tua informação, alguém traz uma outra informação, e dessa informação vocês conseguem ter talvez uma coisa mais ampla, que solucione vários problemas ao mesmo tempo. Então, a comunidade ela vai ter o poder de atrair pessoas com o mesmo interesse, com interesse em comum, e se você está vendendo uma solução para todas essas pessoas, ali vai ser um lugar onde você vai concentrar futuros clientes, beleza? Então vamos lá. Comunidade. Estamos acostumados a agir do jeito que a gente acha que a nossa comunidade age. Então isso é sociedade, né? Então para a gente se sociabilizar, a gente precisa agir de uma determinada maneira que seja conivente com aquela sociedade, né? Se você age de uma forma que não seja conivente com aquela sociedade te exclui, né? Obviamente, você não precisa ser exatamente igual, né? No Brasil, por exemplo, que a gente chama de país da diversidade, nós temos pessoas e grupos sociais muito diferentes entre si. Mas, se eu sou do grupo que vai ali, faz maldade com um animal na rua, com um cachorro, espanca mendigo, faz esse tipo de coisa, esse grupo ele vai ser excluído socialmente, inclusive penalizado legalmente, concorda? Então, o que eu quero dizer é que a comunidade ela se agrupa de acordo com seus interesses e existem comunidades com mais ou menos interesses. Eu tenho brasileiros, uma comunidade. Tenho brasileiros cariocas, uma outra comunidade. Brasileiros cariocas que moram na Ilha do Governador. Brasileiros cariocas que moram na Ilha do Governador, que moram na Rua X. Brasileiros cariocas que moram na Ilha do Governador, na Rua X, que tem interesse por Magic Mouse, que tem interesses por Magic Mouse preto, certo? Então, assim, os grupos de interesse eles podem ser cada vez mais nichados, mais segmentados até serem mais nichados, ou mais abertos, mais abrangentes, né? Quanto mais nichados, mais você vai entender os desejos e necessidades daquelas pessoas. E também menor é aquele público normalmente, beleza? Então aqui um exercício bom pra gente nesse momento é pensar nas 5 pessoas mais próximas de você. Cabelo, roupa, salário, música, etc. Existem grandes chances dessas 5 pessoas serem muito parecidas com vocês, tá? Então faz esse exercício, as 5 pessoas que mais andam com você, né? Normalmente elas são muito parecidas, né? Porque vocês vão se agrupando por interesse, certo? No recorte cultural, as pessoas tendem a ter comportamentos semelhantes e se reunirem em torno dos mesmos interesses. Foi o que eu acabei de falar. E aí, qual é o macete que eu vou dar para você aqui? Você vai ter grupo fechado no WhatsApp e no Telegram. Por que fechado? Porque se você deixar aquele grupo aberto para todo mundo falar, normalmente o que acontece é ele tem muita gente que dá bom dia, boa tarde, boa noite, aquela coisa chata. E aí as pessoas que têm interesse real no que você está querendo passar podem sair daquele grupo. Então, faz um grupo fechado no WhatsApp, um grupo fechado no Telegram, e que só você possa falar. Para quê? Para que você possa gerar conteúdo de valor ali e as pessoas vão consumindo como elas quiserem, à medida que elas quiserem. Alexandre, no WhatsApp ou no Telegram? Nos dois. Porque você não pode escolher aonde o seu prospecto prefere ver o teu conteúdo. Tá? Beleza, Alexandre, só tenho tempo de fazer um. Beleza, mas a partir do momento que você tiver tempo, mais tempo, ou tiver grana para botar alguém para trabalhar com você, pega aquele conteúdo que você já tem pronto e usa em outros canais. Porque quanto mais canais você tiver, mais audiência você vai atrair para você. E, obviamente, quando você fizer uma ação promocional, mais canais você vai ter para dar o link lá do teu produto, do teu serviço, do teu evento, né, etc. Beleza? Grupo fechado no Facebook. Aí aqui no Facebook eu te indico que você abra para as pessoas falarem. Por quê? Porque as pessoas não falam tanto no Facebook mais. Inclusive no Brasil, você está no Brasil, o Facebook nem é a rede social mais utilizada. Na Europa ainda é muito utilizada, muito. Mais do que o Instagram, em países como a Espanha, Portugal e outros também, onde a gente tem clientes. Mas aqui no Brasil, por exemplo, é o Instagram, né? Ele é muito mais utilizado que o Facebook. Mas não tem comunidade, como tem lá no Facebook para você participar. E aí o que acontece? Dentro do Facebook, quando você gera essa comunidade e gera ali o direito de resposta das pessoas, normalmente, como elas não usam tanto, elas tendem a contribuir mais. E aí você pode botar lá na regra também, quem não contribui vai ralar peito, né? Você vai expulsar, tá bom? E aí você também pode ter blogs e áreas específicas. Por exemplo, lá no site da DNA Hub, a gente tem um Neurolab. É um blog onde a gente fala sobre neurociência aplicada ao consumo. Perfeito? A gente também, futuramente,
vai abrir esse blog para falar também sobre neuromarketing digital. Então, nesse blog, nesse lugar, as pessoas não podem interagir, certo? E também não vão ter um conteúdo tão rápido quanto é o do WhatsApp, do Telegram, né, que você de repente vai ter lá um texto relativamente grande, ou não, né, mas do que eu normalmente gosto de fazer é botar um texto pequeno e botar um link para alguma coisa, para a pessoa terminar de assistir o conteúdo no YouTube, ou no Instagram, né, etc. Já no blog, você normalmente passa o conteúdo inteiro ali, mesmo que seja um conteúdo ultra mega grande. Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas a entrar em blog para isso, consumir esse tipo de conteúdo. E aí você vai deixar o teu pixel, o teu script, a tua tag ali, e você vai depois fazer um remarketing com essa pessoa, com essas pessoas. Beleza? Pode até ganhar um dinheirinho no Google AdSense. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Foi a parte 2 de gatilhos mentais. Então nós falamos sobre mais 6 gatilhos mentais aqui. Eu estou querendo dar essa aula em 4 partes. Mas se a gente for 6 gatilhos mentais por aula, a gente vai precisar de 5 aulas, tá, pessoal? Vamos tentar fazer em 4, mas se não der, a gente vai fazer em 5. Porque o importante é que eu traga para vocês o melhor conteúdo possível aqui e não o mais rápido. Perfeito? Então deixem aí suas dúvidas, seus questionamentos, que aí depois a gente vai respondendo uma a uma com calma, tá bom? Então, muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça de curtir, compartilhar, de se inscrever no nosso canal, de ir até a nossa comunidade gratuita no Hotmart. Se inscreve lá para consumir todo o conteúdo, que no YouTube você sabe, né? Ele fica uma semana e sai. Lá na comunidade gratuita do Hotmart você tem acesso a esse conteúdo e também todo o material extra, ou seja, todos os PDFs, esse Word que você está vendo aqui, tudo você tem acesso lá. É só te acessar essa aula e acessar o material extra que você vai conseguir bater não, que você vai conseguir baixar esse material. Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!